Quem foi o azarado, quem foi o sortudo dessa Copa do Brasil? No sorteio, é óbvio, é evidente. Pode ser que o azarado se dê bem e o sortudo se dê mal. Futebol, a gente sabe como é. Mas eu acho que vale a pena a gente trazer aqui rapidamente uma análise breve dos confrontos. Tem o jogo do Fortaleza contra o Vasco, tem o Sport contra o Atlético Mineiro, tem o Sampaio Corrêa contra o Fluminense, tem o Bahia contra o Criciúma, tem o Vitória contra a equipe do Botafogo, tem o Ceará contra o CRB, Souza da Paraíba, o Souza, ele enfrenta o Red Bull Bragantino e também tem o América de Natal enfrentando a equipe do Corinthians, tá? E aqui tem essa tier list, vamos fazer aqui para vocês nesse vídeo. Antes disso, vamos trazer novamente os confrontos. Esses aqui são os jogos de ida, tá? O Bahia vai pegar o Criciúma primeiro na Fonte Nova, depois termina enfrentando o Criciúma no Heriberto Rios. Jogo de ida, data base, né, prévia, é no dia 1º de maio, jogo da volta no dia 22 de maio. Sampaio Corrêa decide contra o Fluminense no Maracanã. O Souza decide contra o Bragantino lá fora de casa, em Bragança Paulista. O Botafogo decide contra o Vitória no Barradão. Fortaleza decide contra o Vasco em São Januário. E aí tem o América de Natal que decide contra o Corinthians na Neoquímica Arena e o Sport que decide o jogo contra o Atlético Mineiro aqui na Arena de Pernambuco. Só para pegar a questão aí do calendário, das datas e também dos mandos de campo de ida e de volta, tá? Ó, é o seguinte, meus amigos. Primeiro, o Bahia, vamos começar pelo Fortaleza, tá? Eu já adianto que vai estar entre o ruim e o azarado. Pô, o Fortaleza tinha várias e várias opções para enfrentar. Tranquilas no pote 2. O Fortaleza hoje ele pertence ao pote 1. E tinha Operário, Botafogo de São Paulo, Brusque, Ipiranga de Erechim, América de Natal, Águia de Marabá, Amazonas, Souza, Sampaio, Criciúma, Vitória, CRB, Sport, Goiás, Juventude. O Fortaleza simplesmente pegou o adversário mais difícil do pote 2. Óbvio, mas esse mais difícil pode ser que jogue mal e o Fortaleza consiga se classificar com tranquilidade. Isso é um outro debate. Só estou colocando o ponto de vista que o Fortaleza deu muito azar. Tinha, assim, 8, 9, 10 possibilidades bem mais tranquilas do que o Vasco. E simplesmente o Fortaleza pegou o adversário mais difícil do pote 2, que é o Vasco, que é um time de Série A que está na Série A nessa temporada, e que em comparação aos outros times do pote 2 que estão na Série A, o Vasco é melhor do que o Juventude, o Vasco é melhor do que o Vitória, em tese, e o Vasco é melhor do que o Criciúma. Então, assim, o azar foi muito grande do Fortaleza nesse sorteio da Copa do Brasil, disso eu não tenho dúvida nenhuma. Significa que o Fortaleza não vai avançar? Não estou dizendo isso, só estou falando que o Fortaleza deu azar. Confronto muito parelho, Fortaleza, inclusive, leva uma boa vantagem contra o Vasco jogando no Castelão, mas fora de casa, um jogo mais recente, o Vasco conseguiu vencer um jogo, que inclusive o Fortaleza estava meio desfocado, né? Estava pensando já na final da Sul-Americana, mas o Vasco não tem nada a ver com isso, venceu o jogo extremamente difícil, extremamente equilibrado para você cravar algo. Vejo o Fortaleza com leve favoritismo, só pelo fator Vojvoda está há mais tempo treinando o grupo, o Fortaleza tem um encaixe um pouco maior, mas também está em período de ajustes, o Vasco também está em período de ajustes, Ramon Dias faz um trabalho bom desde que chegou, de um modo geral, salvou o Vasco da Série B, continuou o Vasco na Série A aí do Campeonato Brasileiro, então é um jogo muito difícil, muito imprevisível de você cravar, vai acontecer isso, aquilo. Eu até começo a gaguejar, porque eu nem sei o que opinar direito, tá? E aí, eu acho que fica ali, 51 a 49 para um ou para outro. O fator do Vasco decidir em São Januário é um fator fundamental? Não necessariamente. Porque a gente já viu o Vasco São Januário recentemente apanhar do Água Santa. Apanhar não, foi mal. Tava apanhando, né, tomando varia de bola do Água Santa até os 46, 47 minutos do segundo tempo, quando o Piton tem que achar um gol. Aí o Vasco consegue um empate, leva o jogo para os pênaltis, e o Vasco se classifica nos pênaltis. Mas você está pegando só essa temporada. Não, vamos pegar a passada. O Vasco foi eliminado contra quem? Contra o ABC. O Vasco foi eliminado contra o ABC, gente. Na Copa do Brasil. Em pleno São Januário, nos pênaltis também. Então, São Januário não é nenhum bicho papão que, meu Deus, é o fator fundamental para o jogo da volta. Até acho que se o Fortaleza constrói o placar no jogo da ida, tem um campo aberto para jogar em transição do jeito que o Vojvoda gosta de fazer, com bola longa, Hércules enfiando as bolas nas costas dos laterais para ultrapassagem de Pikachu, lei do ex, ou para uma ultrapassagem de Machuca, ou para uma ultrapassagem de Moisés. Então,
Fortaleza gosta de jogar ultimamente explorando jogadas em contra-ataque, em transição, inclusive com muita bola longa, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Então, eu acho que foi até bom para o Fortaleza começar o jogo no Castelão. Começa atacando pressão, marcando pressão, se possível vence o primeiro jogo e aí leva o segundo jogo para São Januário na frente do placar. Agora, óbvio, se tá atrás do placar e quer jogar para ganhar lá em São Januário, aí é meio difícil, meu irmão. Aí é no máximo contar com os pênaltis, e aí nos pênaltis tudo pode acontecer, né? O Vasco normalmente não se dá muito bem, não, em penalidades contra times mais fortes, né? Mas, enfim, é confronto muito equilibrado. Dito tudo isso, pegar o adversário mais difícil do pote 2, que tem vários times de série C e D, o Fortaleza está entre os azarados, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar no esporte para deixar um pouquinho mais emocionante. Sampaio Corrêa. Cara, Sampaio Corrêa não tem muito o que falar que é azarado. Contra qualquer time praticamente que ele fosse enfrentar, ele seria meio que, dei azar. Tipo, não tem muito o que escolher aí também. Se ele pega o Bahia, ia ser tromba, pega o Fluminense tromba, Corinthians muito difícil, Grêmio muito difícil, Botafogo muito difícil. Cara, o que o Sampaio Corrêa poderia ter um pouquinho de sorte de pegar um Cuiabá, de pegar um Atlético Goianiense, de pegar um Ceará, beleza, mas tirando isso, ter pegado aí o Fluminense, não é o adversário mais difícil do pote 1, tá longe de ser, inclusive. Só é saber marcar pressão, a saída de jogo de Fernando Diniz, que dá para complicar um pouquinho a vida do Fluminense. Dito isso, também não vamos falar que foi um sorteio bom pro Sampaio Corrêa. Eu acho que ele fica entre o ruim e mais ou menos, vou colocar aqui no ruim, porque também tá longe de ser o adversário mais acessível pro Sampaio Corrêa nessa fase, nessa terceira fase da Copa do Brasil, tá? Beleza, Bahia. O Bahia pegou o Criciúma, e aí entra um pouquinho na análise do Fortaleza, tá no pote 1, pegando os times do pote 2, tendo possibilidade de pegar vários times de série B, C e D, e pegou um time de série A, que beleza, é um dos piores times da série A, verdade, em tese, no papel, no elenco, óbvio, não tô nem falando do futebol jogado, tá? Tô falando do papel. E o Bahia, você não pode falar que o Bahia deu sorte, que o sorteio foi bom, não. O sorteio foi ótimo, foi mil maravilhas. Poderia ser pior? Poderia ser um Vasco. Poderia até ser um Sport, que é clássico nordestino. Ceará tá no pote 1. Seria mais um Vasco, um Juventude. Não, Vasco Sport. Até o Juventude ele consegue fazer com que o Alfredo Jaconi seja mais forte até do que o Heriberto Rios. O fator mano de campo para o Juventude ele é mais fundamental do que o Heriberto Rios para o Criciúma. Então, tinha adversários ainda mais difíceis. Dito isso, não é um bom sorteio e o Bahia foi sorte para o Bahia. Eu colocaria num sorteio ali mais ou menos. Não é nem muito bom, nem muito ruim. Acho que fica ali, ok. Tipo, de boa, dá para avançar sem muito perrengue, em tese. Mas eu acho que não vai ser sem muito perrengue, não, tá? Acho que até avança, mas não vai ser sem muito perrengue, não. Diria que aí é um confronto 60-40 para o Bahia, 65-35, mais ou menos isso. Fortaleza e Vasco tem um 49 para lá ou para cá. Sampaio Corrêa e Fluminense, aí é 90-10 para o Fluminense avançar, tá? 85-15 também, quem quiser colocar esse percentual. Bom, vamos passar logo para o Souza da Paraíba. Não tem muito também que o Souza reclamar de azar. Cara, tu vai pegar só tromba, velho. Time de Série A, não tem muito para onde correr, não. E o Souza da Paraíba, para quem está por fora, o Souza da Paraíba vai enfrentar o Bragantino. Não é o pior adversário possível, também está longe de ser um bom adversário para se enfrentar. O Bragantino é um time bem técnico. O primeiro jogo é na Paraíba e o jogo da volta é em Bragança Paulista. Então, mesmo que o Bragantino termine o jogo empatado de 1-1, 0-0, até o Souza vença, eu acho que o Bragantino reverte talvez até com a goleada lá em Bragança Paulista. Pelo primeiro jogo, talvez o Souza complicar a vida do Bragantino, ficou menos ruim para o Souza, mas de qualquer modo não dá para falar que o sorteio foi bom, né? Bom tá longe de ser também, tá, gente? Não acredito que o Bragantino vai tropeçar contra o Souza, não. Coloco também com o percentual semelhante, tipo 90-10 para o Bragantino, 95-5, 85-15, quem quiser ser mais otimista aí com o Souza, tá? A América de Natal, também não vou perder muito meu tempo com a América de Natal. Pegou o Corinthians, que também não é o mais difícil, não é o adversário mais difícil, porém tá longe de ser o mais fácil também. Tem a Neoquímica Arena no jogo da volta, então tem esse fator. O Corinthians vai decidir o jogo da volta na Neoquímica Arena, o primeiro jogo é na Arena das Dunas, que se torna até uma atmosfera favorável ao Corinthians. Provavelmente vai ter mais torcedores do Corinthians, eu espero que não, eu espero que a torcida do América de Natal faça um caldeirão lá, mas eu acho que vai ter mais torcida do Corinthians na Arena das Dunas do que do próprio América de Natal. O Corinthians tem uma força muito grande no Nordeste, infelizmente. Queria que os times do Nordeste ali, se bem que Natal tem o ABC América de Natal que tem grandes torcidas, né? Mas o Corinthians deve ter uma força muito grande por lá.
Posso estar sendo leigo no que eu estou dizendo agora. Pode ser que sim. Mas, enfim, então, é quase que 2 jogos com mando de campo do Corinthians, com a atmosfera favorável ao Corinthians. Óbvio que vai ter a torcida do América de Natal também. Não sei se vai lotar, eu não sei se vão dividir, eu não sei o que vão fazer. Mas, enfim, o sorteio não foi bom. E o jogo da volta é na Neoquímica Arena. Não é muito bom você levar o jogo da volta para a Neoquímica, não. Os caras fazem um caldeirão, é um inferno. A atmosfera pesa muito a favorável ao Corinthians, tá? CRB e Ceará, cara, eu diria que foi bom para os dois. Foi mal, perdão. Corrigindo, tá? Pro CRB, o CRB pegou um adversário bem acessível, que é o Ceará, que está no mesmo patamar, inclusive, nesse exato momento eu vou colocar aqui bom. Eu nem ia colocar nessa categoria, mas eu acho que o CRB, ele está enquadrado nessa categoria aqui de um bom sorteio, porque ele pegou um dos adversários mais acessíveis do pote 1. Ele poderia pegar Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Paranaense. Ele pegou o Ceará, irmão. Beleza que o jogo da volta é no Castelão. Poderia ser mais favorável ainda se o jogo da volta fosse no Rei Pelé. Seria bem melhor ainda para o CRB. Mas como o jogo da volta é no Castelão, não fica tão sortudo assim. Eu gosto, pelo menos, desses jogos dentro dos meus domínios, tá? Tipo, dentro da minha casa com o apoio do meu torcedor. Mas, enfim. E aí o CRB, ele é um time de Série B enfrentando outro time de Série B. Tipo assim, o único time da Série B no pote 1 é o Ceará. E o CRB pegou justamente esse único time. Então, a gente pode colocar até como um sortudo aqui, talvez, tá? Mas vamos deixar no bom por enquanto nessa categoria aqui, tá? O sorteio foi bom para o CRB. Pegando o ponto de vista do Ceará, não é um bom sorteio. Por quê? Porque tinha outros adversários. Poderia ser melhor? Poderia. Poderia ser pior? Também poderia. Poderia ser bem pior, mas poderia ser bem melhor também. Muito melhor, né? Poderia pegar um Souza, poderia pegar um Brusque, poderia pegar o Ipiranga de Erechim, um Amazonas, um Operário, um Sampaio. Seriam mais acessíveis do que pegar o CRB. Mas também não é a pior coisa do mundo. Tinha Vasco ali, tinha Juventude, tinha Sport, tinha Vitória, tinha Criciúma, tinha Goiás. Eu acho que esses 5 times que eu acabei de citar são mais fortes do que o CRB. Então acho que fica na categoria do mais ou menos. E o jogo da volta é no Castelão. Então eu acho que isso pode pesar favorável ao Ceará, tá? E acho que é um confronto ali só para pegar o ponto, né? CRB e Ceará eu vejo muito pau a pau. É 55-45 para o Ceará pelo fator jogo da volta ser no Castelão. Por isso, tá? Beleza. Régua passada no Ceará e acho que até dá até para fazer um mano a mano ali, mas até acho que o Ceará tem um pouco mais de elenco do que o CRB nessa temporada. Dito isso, Bahia, né? O Bahia pegou o Criciúma. Ah, foi mal, né? Eu coloquei o Criciúma aqui, mas era para ser o Bahia. Eu percebi isso agora, né? Não é nem tão bom, nem tão ruim. Só para tirar o Criciúma aqui no bololô. Vitória pegou o Botafogo. Acho que fica no mais ou menos, cara. Não tem muito. Foi mal, no mais ou menos aqui. Não é o mais acessível, não é o mais difícil, fica naquele meio intermediário. Acho que está 55-45 para o Botafogo. O Botafogo tem um elenco mais qualificado. Agora, o jogo da volta é no Barradão. Isso pode pesar muito para o Vitória. Fazer um jogo explorando jogadas em transição no primeiro jogo, lá no Newton Santos, sustentar um empate ou até um revés se conseguir de 1-0 só, e aí você no jogo da volta fazer um caldeirão no Barradão, o Vitória poder avançar. Então tem essa possibilidade também. Eu acho que o Vitória, ele tá enquadrado ali na categoria do mais ou menos barra, poderia ser bem pior. Poderia ser melhor também, tá? Eu tive que fazer esse vídeo e voltar aqui no meio do bololô. Não sei nem onde é que eu estava, tá? Não sei nem onde é que eu estou. Pega o GPS que eu me perdi, literalmente é isso, tá? Mas eu aqui parei para pensar numa coisa. Vai ter que ter um em cada categoria. Um no sortudo e um no azarado, não tem para onde, tá? Só para colocar aqui o ponto. Eu vou deletar essa linha e vamos ficar com essas quatro linhas, vamos dizer assim, essas 4 categorias que fica mais bem sedimentado, eu acho. Nem tão bom, nem tão ruim. Beleza, chegou no esporte, né? Chegou no esporte. E aí, sortudo ou azarado? Tá longe de ser o sortudo. E aí o grande ponto do esporte é o seguinte, não é nem só o fato de ter pego aí o Atlético Mineiro, que é um dos times mais difíceis do pote 1. Pode ser que o Sport faça 2 grandes jogos e se classifique para a próxima fase. Futebol. Mas a gente sabe que o Atlético Mineiro é favorito, 70-30, 65-35, acho que é mais ou menos por aí. Beleza. Só que o ponto de pegar o Atlético Mineiro não é nem o principal foco, não. O principal foco o Sport tinha um dos adversários mais acessíveis, que era o Atlético Goianiense. Só restavam 2 bolas, é bom sempre passar o contexto. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. E tinha Sport e Brusque no outro pote.
O Sport ia pegar ou o Atlético Mineiro ou o Atlético Goianiense. O Sport foi muito azarado e pegou simplesmente o Atlético Mineiro. Tem um ponto. O Sport pega o Atlético Mineiro no jogo da volta aqui na Arena Pernambuco. Isso pode ser fator fundamental favorável ao Sport. Então, de todos os azares que o Sport teve no sorteio, esse aí fica como um alento, vamos dizer assim, em relação ao nível de dificuldade, tá? Já fiz um vídeo específico sobre o confronto em si. Então, tá longe de ser o sortudo, mas tá muito próximo de ser o azarado. E eu acho que é pau a pau, tá? Eu acho que o CRB, diante do que ele poderia pegar, foi o adversário mais acessível. Certo? Para pensar, os times do pote 2, o CRB dos clubes do Nordeste, que estavam no pote 2, pegou o time mais acessível, ou um dos mais acessíveis do pote 1, que é o Ceará, que é o único time de Série B. Então, colocaria o CRB como sortudo no sorteio, e o Sport como azarado, Sport Fortaleza como azarado. E aí, nesse embate aqui, eu acho que fica o Sport como mais azarado. Cara, é muito difícil. Porque assim, o Fortaleza ele tinha uma gama maior de times fáceis para pegar. E ele pega o mais difícil do pote 2. O Sport, ele tinha muitos times difíceis para se enfrentar. Ele pega um dos mais difíceis e nas últimas 2 bolinhas ele poderia pegar o mais fácil. E ele pega um dos mais difíceis. Ou um dos mais fáceis que o Atlético Goianiense. Aí tem esse ponto e contraponto. O Fortaleza ele decide o jogo em São Januário, o Sport decide na Arena Pernambuco. E aí, pesa mais qual? Eu não sei se eu colocaria Fortaleza ou Sport no mais azarado no sorteio, tá? Tenho muita dificuldade em cravar isso aqui, mas muita. É porque ali é 1% para lá ou para cá, na minha visão, tá? Não fica muito distante, não. Como só tem que ter um. Ai, tá difícil, irmão, difícil. Eu não sei o que opinar. Eita, é difícil para Carvalho. Eu vou colocar o Fortaleza como mais azarado, só por 2 fatores. Tinha mais times muito mais fáceis para se enfrentar, e o jogo da volta é em São Januário, que pode ser um bom ponto para o Fortaleza, mas pode ser muito ruim. Mas só pelo fator do mando de campo, o jogo da volta ser em São Januário. Acho que por isso eu colocaria mais ou menos aí. Não significa que o Fortaleza vai ser eliminado pro Vasco, não, tá? Até porque o Fortaleza tem mais time, é bom deixar isso claro 500 vezes nesse vídeo. Só estou pegando esse ponto de vista da sorte e do azar no sorteio da Copa do Brasil. O vídeo já tá muito longo, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Abraço para todo mundo. Valeu, gente.